dia a todos. Queria, antes de mais, agradecer às estruturas, às entidades promotoras desta iniciativa, deste encontro, mas as estruturas são pessoas. Permitam-me que faça um agradecimento ao António Pedro, ao Paulo Corte Real, ao Eduardo Espírito Santo e ao Manuel Nora, que aqui há pouco estava connosco. Cumprimentar a professora Helena Marujo, foi um prazer ouvi-la, como sempre. E o que é que eu tenho aqui hoje para partilhar convosco? Conforme foi dito, agradecer as palavras do Paulo na apresentação, e como o próprio Paulo referiu, estive envolvido em nome da Universidade do Algarve em dois projetos, e venho falar-vos um pouco daquilo que foram dois projetos que procuravam avaliar os benefícios da prática da meditação transcendental em contexto escolar e de onde Portugal teve a felicidade de estar presente nos dois projetos. E isto porque no primeiro projeto, no Europe, tínhamos envolvidos 13 escolas piloto e 3 instituições de ensino superior que estavam ligadas a Portugal, a Suécia e Holanda. Na transição para o segundo projeto, quem continuou destes 3 foi apenas Portugal. Mera coincidência, obviamente, mas para nós foi um privilégio termos tido esta oportunidade. Aquilo que nos estava, digamos, o nosso convite, a nossa participação no âmbito do projeto, estava fundamentalmente centrada naquilo que era a avaliação dos benefícios, nomeadamente em termos psicológicos, da prática da meditação transcendental em contexto escolar. Portanto, esse era o nosso propósito. Importa aqui salientar que no âmbito do projeto existiam diferentes propósitos e daí diferentes parceiros envolvidos nesses mesmos projetos. Desde o ensino da técnica, da prática da meditação transcendental, a disseminação dessa própria prática, etc. Portanto, mas, no caso da Universidade do Algarve, aquilo que estava associado era exatamente percebermos, do ponto de vista dos benefícios dessa prática em contexto escolar e a diferentes níveis, para professores, para crianças e para adolescentes. Basicamente eram os 3 grandes públicos que nós estudávamos. No segundo projeto, e que foi aquele que nós assumimos a liderança, portanto, da avaliação, nós tínhamos então a participação de escolas. Eu peço desculpa, estou a tapar aqui. Não? Nós tínhamos a participação de diferentes parceiros distribuídos por 5 países, que incluíam, portanto, diferentes escolas. Concretamente, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Portugal e Itália. E a participação de 2 universidades, nós e a Universidade de Bolonha, através de uma colega, a Chiara Riuni, que inclusive a professora Helena Marujo conhece muito bem, e a própria Fundação, e através da Fundação, uma colega psicóloga também, a Anete. Importa salientar que neste segundo projeto, no Friends, nós não tínhamos escolas piloto, nós tínhamos escolas que participavam e que no âmbito da prática da meditação. Portanto, nós estamos a falar do envolvimento de uma escola, por cada um dos países, estamos a falar da participação de várias escolas. Posso dizer que no caso português nós tivemos envolvidos alunos e professores do norte ao sul do país, incluindo
a Madeira, portanto, as ilhas também representadas. Tínhamos um modelo de avaliação que incluía recolhas de dados de natureza quantitativa e qualitativa, e no que diz respeito aos dados de natureza quantitativa, o desenho que propusemos foi um desenho designado semi-experimental, ou quase experimental, com 2 momentos de recolha de dados, antes da aprendizagem da técnica da meditação transcendental e após 12 semanas de prática de meditação transcendental, com aplicação das mesmas medidas antes e depois, e no que diz respeito ao estudo qualitativo, entrevistas, portanto, no final deste período. Do ponto de vista quantitativo, nós tínhamos então diferentes protocolos, obviamente em função das idades dos grupos-alvo, repartidos por estudantes e por professores. Basicamente, aquilo que nós procuramos foi encontrar em função das características que estão associadas em termos etários, aquilo que seriam as medidas mais relevantes para as dimensões que estávamos a estudar. O que é que nós tínhamos basicamente de dimensões? No que diz respeito aos professores, e de acordo com aquilo que tinha sido a reflexão em torno do próprio grupo, o que é que considerávamos mais relevante avaliar, recolhemos indicadores relacionados com a satisfação no trabalho, a ansiedade, o burnout, as emoções positivas e negativas, portanto, a dimensão da experiência emocional, o próprio juízo que fazemos sobre a nossa vida, a satisfação com a vida, indicadores de motivação, de vitalidade subjetiva do nosso funcionamento, a própria percepção de stress e indicadores de bem-estar psicológico. Depois tínhamos, centrado no grupo dos estudantes, dois grandes níveis de recolha de informação e particularmente orientado para aquilo que são forças, dificuldades nos mais pequenos e nos adolescentes, muito centrado nas questões da resiliência e da ansiedade, porque inclusive aqui eu já foi referido e a professora Helena Marujo explicou de uma forma muito clara o efeito que tem no nosso desempenho a ativação cerebral pode ser penalizada pela ansiedade e recordo-me, por exemplo, um dos estudos do PISA explica que na população adolescente portuguesa 25% da diferença da nota dos exames à disciplina de matemática é explicada pelo índice de ansiedade. Portanto, e não do ponto de vista do conhecimento. Daí a relevância exatamente de estudar estes indicadores e o contributo da própria meditação para a redução, neste caso, da ansiedade. Isto são as medidas, é pouco relevante para vós. Aquilo que nós tivemos que foi procurar medidas que existissem adaptadas para os diferentes países e nas diferentes línguas e que estão relacionadas com as dimensões que há pouco vos mencionei. E do ponto de vista de investigação e de resultados, isto não são, digamos, a amostra que aqui está apresentada não corresponde à amostra de professores que aprenderam a prática da meditação transcendental no âmbito do projeto, representa sim apenas aqueles que nós conseguimos ter dados antes e após a aprendizagem. Para quem é investigador, está ciente de que em projetos longitudinais existe uma grande probabilidade de mortalidade da recolha de dados, porque temos do primeiro momento, não temos do segundo momento, houve uma falha na identificação do questionário, nós não conseguimos associar o questionário do primeiro momento com o segundo momento, portanto, nada de
fora do comum daquilo que acontece em múltiplas investigações. E então temos aqui aquilo que era a distribuição pelos vários países envolvidos na recolha de dados, que neste caso, portanto, estava associado essencialmente nos professores, estava centrado em 4 grupos: Portugal, Reino Unido, Bélgica e Itália. Posso dizer que nos indicadores sociodemográficos as amostras são muito idênticas em todos os países. Predomina na profissão docente o elemento feminino, não é exclusivo de Portugal, portanto, e em termos até, a média etária era muito idêntica nos diferentes grupos. O que é que nós encontramos de uma forma sumária? É que, relativamente aos professores, que a amarelo vocês têm aquilo onde as diferenças foram estatisticamente significativas, a azul aquilo que são diferenças estatisticamente significativas em sentido contrário, na redução. Okay? Mas aquilo que aqui está assinalado porque não houve diferença que tem relevância do ponto de vista estatístico. Se a relevância não fosse estatisticamente significativa, não estava aqui apresentada desta forma. Então, o que é que nós encontramos? Um impacto relevante ao nível dos professores naquilo que nós podemos designar de uma forma genérica no incremento de níveis de bem-estar. Isto porquê? Porque nós podemos assistir à redução daquilo que são os índices que estão associados no burnout, como seja a exaustão emocional, a despersonalização, à redução da própria percepção de stress, à redução dos níveis de ansiedade. E relativamente aos níveis de ansiedade, há um facto curioso, que é, nós observamos redução nos níveis de ansiedade naquilo que nós designamos de ansiedade de estado e na ansiedade de traço. É perfeitamente expectável que qualquer um de nós, numa situação com a qual sejamos confrontados e que estejamos a ser postos à prova, seja ao nível do nosso conhecimento, seja ao nível do nosso desempenho físico, sintamos ansiedade. E se estamos a falar de ansiedade de estado. A ansiedade de traço descreve essencialmente aquilo que é uma maior predisposição da própria pessoa para ser ansiosa. E aquilo que nós observamos, no caso dos professores, foi exatamente uma redução nestas duas noções de ansiedade. Na ansiedade de traço e na ansiedade de estado. E, por outro lado, aquilo que nós observamos foi o incremento do ponto de vista da satisfação profissional e da satisfação geral com a própria vida, um aumento da motivação intrínseca para o exercício da atividade enquanto professores, um aumento da experiência de emoções positivas e, se quisermos, portanto, um aumento também da própria felicidade, aqui avaliada com a noção de bem-estar subjetivo. Portanto, um incremento do ponto de vista, claro, do bem-estar dos professores. Olhando em pormenor para alguma destas dimensões, aquilo que nós podemos observar são as variações destes índices, e podemos reparar aqui que relativamente à realização pessoal que há uma mudança significativa dos níveis de percepção de realização pessoal, por exemplo, ao nível portanto, percepcionada pelos professores, a redução no nível de percepção de stress, as alterações ao nível da ansiedade de traço, por exemplo. Aqui, do ponto de vista do bem-estar subjetivo, não só um aumento daquilo que é a avaliação que nós fazemos do juízo sobre a nossa própria vida, mas inclusive do ponto de vista do rácio, vamos chamar assim, entre experiência emocional negativa e experiência emocional positiva, há um incremento e uma mudança de T1 para T2, daquilo que é o balanço emocional ou o equilíbrio emocional. Porquê é que isto é relevante?
Há pouco a professora Helena fazia referência ao nosso funcionamento cerebral como se organizado em duas grandes dimensões. Uma dimensão mais conotada com a sobrevivência, uma dimensão mais conotada com o crescimento, o desenvolvimento, a própria exploração. Há um modelo de uma investigadora norte-americana, Barbara Fredrickson, que exatamente se debruça sobre o papel das emoções positivas e em que medida é que as emoções positivas e as emoções negativas são relevantes para a nossa vida. Ela exatamente chama a atenção de que é importante nós experimentarmos emoções positivas e emoções negativas. A questão que se coloca é do ponto de vista de qual o rácio, qual é o equilíbrio mais funcional, mais favorável ao florescimento humano, ao desenvolvimento do ponto de vista humano. E aquilo que ele diz basicamente é que é de 1 para 3, 25%, 75%. Daí a relevância exatamente do aumento do ponto de vista do balanço, porque aquilo que está em causa no balanço é a relação entre as emoções positivas e as emoções negativas. Esta autora chama a atenção da relevância das emoções, da experiência de emoções negativas ser relevante exatamente pelas razões de sobrevivência, sendo que são as experiências com emoções positivas que nos vão permitir crescer, desenvolver e expressar, portanto, aquilo que é o nosso conhecimento, adquirir mais conhecimento e fomentar o nosso desempenho. Ao nível da vitalidade subjetiva, portanto, no fundo, a energia que possuímos para sermos capazes de iniciar e dar corpo às tarefas, ou, por exemplo, aqui ao nível do bem-estar psicológico, na dimensão da aceitação de si ou aceitação pessoal, em que medida que eu me aceito tal qual sou, com aquilo que são os meus recursos, aquilo que são as minhas qualidades ou, inclusive, as minhas fragilidades. Nós sabemos que esta dimensão de aceitação de si, de crescimento pessoal, de autoestima, ou são ingredientes fundamentais do ponto de vista do bem-estar e da felicidade. Durante vários anos, e já passaram alguns anos em que essa leitura era feita, procurou-se associar a felicidade a fatores de natureza sociodemográfica. Chegou-se à conclusão que essas variáveis explicam muito pouco e nunca mais do que 10% das alterações de felicidade. Por isso é que nós, inclusive, temos um ditado em Portugal que costumamos dizer que o dinheiro não dá felicidade, mas ajuda. Portanto, explica pouco. Pode contribuir, mas não explica assim tanto. Inclusive, há estudos efetuados com diversas populações e sobre diversos acontecimentos, circunstâncias da vida que possam suscitar exatamente essa experiência emocional muito intensa de satisfação, como ter um prémio de lotaria. E aquilo que habitualmente a investigação nos demonstra é que, tendencialmente, passados 6 meses, nós tendemos a ir ao encontro dos níveis que expressávamos anteriormente a essa circunstância. Portanto, são fatores que contribuem, mas cuja relevância não é tão expressiva quanto isso. E aquilo que a investigação pôde encontrar de forma relevante foi exatamente o contributo que tem dimensões da própria personalidade, onde se realçam questões relacionadas com a autoestima, fortemente associada com a aceitação pessoal, com a aceitação de mim mesmo, tal qual sou, outros fatores da personalidade, como a extroversão, etc. E um terceiro conjunto de variáveis que está muito associado com a designação
deste encontro. São as nossas metas pessoais, ou seja, quais é que são os meus propósitos. Ou seja, a felicidade muito associada à construção dos meus objetivos e ao pôr em prática os meus objetivos. Daí que um dos primeiros passos para eu poder alcançar a felicidade é exatamente eu ser capaz de construir objetivos e a qualidade desses mesmos objetivos. Portanto, é um fator fundamental. Está a segunda dimensão, portanto, os propósitos de vida, a aceitação de si e os propósitos de vida, a sua relevância e, portanto, a contribuir de forma significativa a prática para uma mudança dos níveis, portanto, nestas duas dimensões. No grupo de 5, 12 anos, aqui, portanto, a amostra, não tivemos dados concretos de um dos parceiros. O que nós observamos essencialmente são diferenças do ponto de vista daquilo que são, por exemplo, e na redução, daquilo que são comportamentos descritos como condutas inadequadas em contexto de sala de aula ou de contexto escolar, a expressão de sintomatologia emocional negativa, de nervosismo, de ansiedade, etc., ou a própria hiperatividade, são níveis que estas crianças manifestaram de redução. Ou seja, mais uma vez, e equivalente àquilo que aconteceu com a população adulta dos professores, nós observamos nas crianças uma redução do ponto de vista de dimensões e de aspectos do funcionamento de natureza emocional e que têm um enorme impacto do ponto de vista ao nosso bem-estar, conotado com a forma como nos comportamos e a forma como exprimimos o comportamento, reflexo de maior stress, maior ansiedade, portanto, refletido exatamente nestes níveis de redução. Aqui está 2 exemplos relativamente à redução, exatamente de comportamentos que sejam disruptivos ou considerados não funcionais em contexto escolar. Do ponto de vista dos adolescentes, houve uma dificuldade na recolha de dados significativa, tanto que a amostra que aqui temos representa apenas um país. Porque este resultado? Basicamente está associado, ou esteve muito associado aos professores que participaram no próprio projeto. Tendencialmente, professores que trabalhavam com crianças mais jovens, portanto, tínhamos menos adolescentes à partida. A possibilidade de chegar às populações mais velhas era menor, porque eram docentes que trabalhavam com populações mais jovens. Esse foi um dos aspectos associado às próprias escolas que estiveram envolvidas e daí, portanto, ter havido aqui uma redução. Dizer basicamente que aquilo que observamos passou pela redução da expressão de sintomatologia somática associada a stress e ansiedade e um incremento do recurso de resiliência. Nas entrevistas, aqui uma breve alusão a este aspecto das entrevistas e nós abordamos 4 grandes domínios. Qual é que era a percepção? E neste projeto só falamos com os professores, mas eu poderei partilhar convosco
naquilo que foram as respostas obtidas no projeto anterior, em que nós entrevistamos também pais e entrevistamos alunos. E estas entrevistas foram realizadas exclusivamente em Portugal. Um domínio. Portanto, a entrevista era uma entrevista semi-estruturada, de forma a colocarmos as questões da mesma forma a todos os entrevistados, e que estava organizada em 4 domínios. Um relacionado com aquilo que é a percepção que o professor tem do ponto de vista de comportamentos, e nomeadamente na relação disciplina e indisciplina, se em face da implementação do projeto se havia uma percepção de diferenças a esse nível. Um segundo domínio relativamente ao ambiente de aprendizagem. Um terceiro, portanto, aqui quando se fala em ambiente de aprendizagem, muito focado naquilo que é o ambiente em sala de aula, portanto, naquilo que são as tarefas em sala de aula. Depois, naquilo que era o clima e a atmosfera da própria escola, fora da sala de aula, mas na escola no geral, e benefícios do ponto de vista pessoal, para o próprio. O que é possível dizer relativamente às entrevistas e estes 4 domínios? A percepção que os professores expressavam era de que aquilo que é chamada agitação em sala de aula, ou as ocorrências que estão associadas a um processo e àquilo que são os procedimentos, tendencialmente tinham diminuído. Portanto, eram menos parceiros de processos de natureza disciplinar. Portanto, o que à partida queria demonstrar que haveria uma mudança de comportamento, portanto, dos estudantes, portanto, viam-se menos envolvidos, e isso era confirmado com a sua percepção de alteração do comportamento dos estudantes. Relativamente ao ambiente de aprendizagem, tendiam a descrever uma maior capacidade de concentração por parte dos estudantes e uma maior capacidade de tolerância ao esforço e à persistência na tarefa, que está associada à dinâmica da própria aula. Relativamente à atmosfera e ao clima escolar, não tendo uma percepção tão robusta, a narrativa não é tão robusta quanto a narrativa que é feita relativamente à sala de aula, mas a percepção que descrevem é de que o clima e o ambiente relacional da escola é mais cordial. A interação entre os membros da comunidade é, portanto, benéfica. Quanto ao domínio individual e a percepção do ponto de vista individual, referem essencialmente maior capacidade de gestão do tempo, é um dos fatores que é mencionado, maior capacidade para lidar com contratempos e com a frustração, sentem-se mais tolerantes. Foi um dos aspectos que nos referiram, e que obviamente tinham repercussões quer na sua vida individual, quer na sua vida do ponto de vista profissional. Quando nós olhamos para estes domínios e reportamos aos estudantes, e aquilo que nos era dito, ou nos foi dito pelos estudantes no primeiro projeto, a expressão é muito equivalente. Nomeadamente alunos que se diziam muito ansiosos relativamente aos testes e às tarefas escolares, passaram a ter uma percepção de maior capacidade para lidar com esse momento de julgamento daquilo que é o meu conhecimento e daquilo que é o meu desempenho. Alguns deles já tinham inclusive indicadores que permitiam dizer que já comecei a ter
positiva à disciplina A, B ou C. Não todos, também não tinham que ser todos, obviamente, depende daquilo que tenham sido as experiências que cada um tenha tido, mas alguns fizeram referência a isso. O já ter chegado a um resultado positivo. Mas recordo-me um aspecto que muitos faziam referência e que está muito relacionado com a tal dimensão que há pouco vos mencionava do bem-estar psicológico, da aceitação de si, da aceitação pessoal e dos objetivos, que eles faziam referências, do ponto de vista do impacto, a aceitarem-se tal qual são. Esse aspecto que era algo que para alguns deles, entrevistados, era um fator que os perturbava na sua vida. Portanto, e essa aceitação de aceitar-me tal qual sou, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, mas aceito, tenho essa aceitação. E a capacidade de lidar com a contrariedade do outro. Ou seja, não se refugiar num canto, de se isolar. Alguns faziam referência a isso, se isolavam pela vergonha que tinham de si próprios, tinham grande dificuldade na interação e isolavam-se na hora do recreio, etc. Estavam isolados. E que passaram a ser mais capazes, mais competentes do ponto de vista do comportamento de natureza social. Era isto que tinha para partilhar convosco. Muito obrigado.